e salvar. No caso aqui, vem no botão aqui atualizar. Para vocês, a primeira configuração vai ser salvar. Então, no meu caso, eu vou atualizar e eu salvei os dados. Então, eu preenchi aqui na aba geral, endereço, substituto, caso seja, né? É importante também, às vezes a empresa é substituto, né? Colocar aqui o indicador de atividade, se é industrial ou equiparado, né? Tem que ter uma certa coerência aqui, não na emissão da NFE, não que isso impeça, mas na hora de escriturar os impostos, né? Isso lá na frente, na hora de gerar um SPED, né? Então, essa aba ST tem um relacionamento indireto com esse parâmetro aqui. Né? Então, a aba substituto, a aba impostos, né? Ele clica em listar padrões e depois marca o parâmetro aqui a definição do telefone. Feito isso, você já tem o mínimo para poder emitir uma nota eletrônica, né, lá na Cefaz. Então, você não terá tanta rejeição, tanta reclamação no sentido de falha de esquema, o XML foi preenchido de forma incorreta, enfim. Tá? Esse usuário e senha que está aqui, eu vou comentar, né? Esse usuário e senha, ou antigamente, muito antigamente, o Edom usava esse usuário e senha para criar campos de usuário e também para o serviço conectar com essas credenciais para cancelar a nota na SAP. Nós mudamos esse conceito. Então, esse usuário e senha que está aqui, ele será usado quando o serviço foi configurado para fazer cancelamento de nota no SAP. E em que situação que eu devo configurar esse cenário? Quando o cancelamento da nota na NFE e da nota no SAP é via integração. Tá? Então, portanto, se eu apagar aqui, não impede o uso do Edom, não impede eu de cancelar a nota na Cefaz, não impede eu criar campo de usuário. Por quê? O Edom, quando eu criar aqui a entidade, ele vai listar aqui a empresa e eu clico no botão criar campos, né? O que o Edom faz? Ele vai pegar o usuário logado e vai conectar na DI API e criar os campos de usuário. Ele não vai usar o usuário definido aqui, tá? Então, esse usuário que está definido aqui no cadastro de entidade, ele serve só para um cenário onde vocês emitem NFE, eu digo cliente, e cancelam NFE via integração, ou seja, não tem um usuário manipulando o SAP. É tudo via integração. Por exemplo, tem um e-commerce que emite a NFE lá pelo e-commerce e esse e-commerce integra no SAP, cria lá uma nota de saída, né? E às vezes precisa cancelar essa nota. Aí o que o e-commerce faz? Cancela a nota no SAP, né? Preenche os campos da justificativa e o Edom, o serviço, né, reconhece esse evento e o serviço ele faz todo o direcionamento para o Cefaz. Então aí ele conecta na DI API usando isso. Só nesse cenário que você deve usar essa configuração. Não recomendo que usem essa configuração para quando não seja integração, tá? Porque a DI API tem muito problema de conexão, questão de alinhamento com SLD, dá muita dor de cabeça. Então é sempre bom usar o usuário logado. Então, naturalmente, o usuário logado tem que ter privilégio para cancelar a nota no SAP. Se ele fatura e ele cancela essa nota lá na Cefaz, ele também tem que ter o privilégio de cancelar a nota no SAP. Ou seja, aquele procedimento vir aqui no documento e cancelar. Então, o usuário ele tem que ter esse privilégio, porque o Edom ele vai usar a conexão logada ali e vai fazer esse procedimento de forma automática, né? Isso tudo via DI API, tá? Por isso que tem que ter a DI 32 e 64 bits, né? Mas tem que ter no mínimo a DI API do cliente que você está usando. Então, se o meu cliente é 64, tem que ter no mínimo a DI 64, né? E aonde eu vejo a DI 64 e a DI 32 é no painel de controle. Na dúvida, tá aqui.
né? Eu tenho que ter no mínimo essa, mas se eu tiver as duas, não tem problema. Beleza. Cadastrei a entidade. Qual é o próximo passo? Criar campos. Principalmente para quem faz a primeira instalação, né? Instalei o Edom agora. O segundo passo é criar campos, né? E o que o Edom faz nesse momento? Ele vai, dependendo se for HANA, do ambiente HANA, criar campos demora bastante, inclusive. Então, eu recomendo que façam fora do horário ou deixa o pessoal aí sob aviso, porque demora mesmo. Inclusive, se for criar na mão, um pouquinho aqui é um campo na mão, ele já demora. Então, e via DI API, demora mais um pouquinho, porque ele fica checando lá as transações e tal. E o segundo passo é criar campos. E o terceiro passo é vir em parâmetros gerais, habilitar a entidade na emissão de NFE. Então, primeiro, instalo o EDOM, e licencio o EDOM, né? Defino ali se eu quero criar as tabelas dentro ou fora da base do SAP. Né? Depois, cadastrei a entidade, configurei geral, aba geral, endereço, ST, se for o caso, impostos e parâmetro o telefone aqui do cliente da nota, né? Do cliente dessa entidade aqui, dessa empresa. Crio o campus, só estou voltando para a gente ter uma estrutura aqui cronológica. Beleza, então agora eu tenho uma entidade, então eu tenho uma empresa no Edom que ela sabe qual SAP, qual base tem que usar, né? Eu acho que eu esqueci de comentar, mas eu vou colocar a base do SAP. Quando eu defini para criar as tabelas do Edom junto com a base do SAP, o Edom ele entende isso, ele já traz aqui o banco de dados. Quando eu faço a opção de usar o banco do Edom fora, ou seja, criar um banco SBO Tax One e o banco DB Envy One, ele deixa isso aqui vazio e eu tenho que indicar uma base SAP. Então, no meu cenário aqui, eu teria condições de indicar duas bases, sendo essa primeira aqui a OC, OSC Computadores e a Razão Social Demonstração. Então, eu poderia indicar uma das duas, né? Se eu fosse usar as duas bases que eu tenho no meu ambiente, eu teria que ter duas entidades, sendo uma vinculada em cada base. Se essas bases forem assim, no caso, tiverem a configuração multifilial habilitada, eu vou definir N entidades para cada banco de dados, sendo cada banco vinculado a uma filial SAP. Tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Depois eu venho aqui em parâmetros gerais, ainda no menu Taxon NFE. E aqui eu vou ter a visibilidade. Inicialmente vai estar essa coluna céu aqui, ela vai estar desmarcada. Então eu vou habilitar e é nessa tela que eu vou habilitar o Taxon NFE na emissão de nota eletrônica. Por exemplo, eu tenho duas entidades, a matriz e a filial. Vamos considerar esse cenário. Só que só a matriz que emite NFE, a filial, ela só gera obrigações, acessórias e alguns relatórios internos. E não tem muito controle na parte de emissão de nota, então não tem essa emissão. Então, eu posso ter aí as duas entidades, né, e ativar só a matriz na emissão de NFE, só o que realmente vai emitir NFE. Tá? Então, vai ter aqui duas linhas, eu vou marcar a linha da entidade que eu quero, está aqui na coluna código, e eu vou começar a configurar a emissão da NFE. É aqui que entra a boa parte da configuração da NFE. Né? Começa na entidade, não há possibilidade de configurar o parâmetro geral sem ter a entidade. Portanto, por isso que eu citei que ela vem antes dessa parte aqui. Então, a primeira aba que vocês vão definir é na aba Dados Gerais, na sub-aba Empresa. Né? Ele vai listar aqui, por exemplo, o nome da empresa e o banco de dados dessa entidade. É só uma informação mesmo, para você saber qual entidade, qual banco você está configurando. Né? E aqui você vai definir o ambiente, no caso, o ambiente, não o ambiente da base SAP. É o ambiente de emissão na Cefaz. Beleza?
Então, aqui na Cefaz eu vou emitir homologação e aqui o CRT, que é o regime de tributação, se é simples ou normal, né? Eu configurei normal. Se for simples, tem uma configuração a mais, tá? Que é aqui no cadastro de CST para o CSOSN. Tá? Quem é Simples Nacional não usa o CST diretamente, ele declara o CSOSN lá no XML, é uma estrutura diferenciada. Mas você lá no SAP não usa CSOSN na linha. Né? Você vai usar o CST e aqui você vai ter uma relação de deparo. Ó, CST 00, quando for Simples Nacional, é o CSOSN 101, 102, 400, 900, enfim. Inclusive, no nosso manual tem lá um tópico para esse relacionamento e ali o que é indicado, né? Se tiver alguma exceção, vocês podem configurar conforme a orientação do contador. Então, eu defini aqui o CRT, né? E na aba emissão, pode-se informar aqui o layout. Ele vai trazer por padrão o atual layout, né? Antigamente o layout era o 3, era a versão 2, e depois veio a versão 3.10 e agora é o 4. Tá? Então, para NFE e NFCE usam o layout 4.0. Tá? E aqui o tipo de emissão é normal, né? Mas se a Cefaz acionar a contingência, você pode definir aqui qual será utilizada, né? Tem aqui você tem que dar uma olhada lá no site da Cefaz, porque lá tem a divisão, quais estados usam o SVCAN e o SVCRS. Então, se entrar no portal da Cefaz, tem lá quais são cada UF. Então, esse aqui é um ambiente nacional, ele é online, e aqui a DPEC, você tem uma emissão off. No caso, você pode, se a Cefaz não acionar o ambiente nacional de contingência, poderia emitir aqui off, né? Emitir tipo local e depois sincronizar essa nota com a Cefaz, né? Lembrando que quando emite em DPEC, autorizou em DPEC, não significa que quando sincronizar com a Cefaz, a nota vai ser autorizada. Por exemplo, às vezes o cliente da nota fiscal pode ter algum impedimento na Cefaz e pode denegar essa nota, ou simplesmente pode rejeitar por uma questão fiscal. Ou faltou, por exemplo, a IE informada não é válida. Ou, né, vamos dizer assim, algum dado fiscal do cliente é inválido. Isso aplica também ao emitente. Não descartem isso, mas, no geral, em virtude de algum dado fiscal do cliente da nota, a nota pode ser rejeitada quando for sincronizar com o ambiente nacional. Né? Você emitir como se fosse offline e depois ele sincroniza esse offline com o online. Se não tiver nenhum impedimento, ele vai só sincronizar e vai talvez atualizar a chave de acesso, dependendo do cenário. Então, mas no geral, você só passa por essa aba e deixa aqui o normal, o padrão, tá? Que já não vai ter problema, tá? Vamos aqui, eu vou citar os parâmetros triviais, tá? Para emissão de nota. Depois a gente volta aqui e fala de algum específico, de algum cenário específico, mas eu vou citar assim os parâmetros que podem impedir a emissão da nota de um cenário normal, sem regras em virtude do negócio do cliente. Tipo, o cliente vende medicamento, tem que mandar lote, tem que mandar uma série de outros parâmetros lá na nota. Aí a gente vou comentar mais na frente. Aqui, por enquanto, nenhum vai impedir aqui. Vamos lá. Próximo. Esse aqui também, o único parâmetro obrigatório é esse aqui, ó, gerar a tag de hora em qualquer evento, carta de correção, evento de cancelamento. Tá? Esse parâmetro ele tem que ser marcado obrigatoriamente. Ele já vai vir marcado. Quando você abrir essa aba, ele já vai vir definido. Tá? Ele vai vir dessa forma aqui para vocês. Tá? Eu ativei aqui imprimir base e tal, mas são parâmetros opcionais. Mas esse aqui é obrigatório. Caso venha ser desmarcado, vai rejeitar, por exemplo, o cancelamento ou a carta de correção, que são eventos